Vamos a Gênesis 28. Continuando a nossa exposição razoavelmente panorâmica do livro de Gênesis nas escolas dominicais. Gênesis 28, de 10 a 15. Como pano de fundo, só lembrando do que aconteceu com os irmãos Esaú e Jacó, ao desejo de Isaque, o pai, de passar a bênção patriarcal para Esaú, que era o mais velho, instantes mais velho, porque eram gêmeos, mas então Esaú foi caçar e Jacó, por influência da mãe, enganou o pai. Já preguei sobre isto, e Jacó, pode-se dizer, roubou a bênção que seria para Esaú. Seria e não seria, porque Esaú já tinha vendido de uma maneira profana o direito de primogenitura para o irmão anos atrás. Então já expliquei tudo isto. O fato é que Esaú estava pensando em matar o irmão, de tanta raiva que ficou. E a mãe preocupou-se, Rebeca, com medo de perder o irmão e perder o outro que já estava casado com duas mulheres não da linhagem de Abraão, e tomou uma terceira ainda. Então é como se já tivesse perdido aquele. E Rebeca queria, então, teve uma ideia, desta vez uma boa ideia, de mandar Jacó para a terra dos parentes dela, onde estavam morando, que era onde é Iraque hoje, terra chamada Arã, ou Padã Arã, onde havia parentes dela, irmão dela, Labão, e de onde ele deveria tomar a esposa. E ela conseguiu convencer o marido, Isaque, a enviar formalmente o filho. Não é que ele ia só fugindo por sugestão da mãe, mas ela envolveu Isaque, e Isaque concordou, e assim, lá se foi Jacó, fugindo, dois motivos aí: fugindo do irmão, para evitar ser morto pelo irmão, e cumprindo a vontade do pai de não casar com alguém local, alguma mulher gentia, ainda não tinha esse nome, mas não da linhagem de Abraão, e que fosse tomar mulher lá na terra dos parentes, como, aliás, o próprio Isaque tinha feito com Rebeca, anos antes, mandado por Abraão: vai lá e toma uma mulher lá, não daqui. Então esse é o pano de fundo. Vamos encontrar agora Jacó nesta, podemos dizer, nesta fuga, ou nesta viagem, um tanto quanto consequência de um evento desagradável, ruim. Então ele estava aqui certamente se sentindo muito só, deixando o pai, deixando mãe, para um lugar desconhecido, pessoas desconhecidas, com medo do irmão. 20 anos depois, quando ele voltou de lá, ele ainda estava morrendo de medo do irmão. Nós vamos ver isso em pregação breve também. Então ele estava num sufoco, como se diz. Mas vamos ler então Gênesis 28, de 10 a 15. Gênesis 28, de 10 a 15. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, ou darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul.
Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história belíssima, desses patriarcas, belíssima porque tu estás atrás dela, porque na realidade muitas coisas não têm nada de belo, mas é belíssima porque faz parte dos teus planos, da tua eleição, da tua santidade, da tua disciplina, de tudo que tu tens para este povo, e por extensão que tu tens a todos os moradores da terra. É belíssima nesse sentido, e porque também nos ensina lições valiosíssimas, como as que estão aqui à nossa frente agora, e que teu Espírito nos ajude a compreendê-las até certo ponto, pelo menos, mas o suficiente para aplicá-las de uma maneira frutífera, poderosa em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Então, Jacó parou à noite, num certo lugar, para dormir, e ele sonhou. O sonho era um sonho bem diferente, uma escada que ia até o céu, com os anjos de Deus subindo e descendo sobre esta escada. Mais importante do que esses anjos subindo e descendo, foi a presença do próprio Deus, que os estudiosos aí do hebraico não se entendem bem, se Jacó viu Deus ao seu lado, ou se Jacó viu Deus no topo da escada, no céu. Há discussões, não altera nada do conteúdo, mas é bom vocês saberem que houve uma conversa, aliás, um monólogo de Deus, pelo menos no começo, de Deus para Jacó. Depois é que Jacó reagiu. Então ali estava Deus falando para Jacó. 3 coisas. Primeira, Deus se identifica. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Não poderia haver nomes mais familiares a Jacó do que o pai dele e o avô dele, Isaac e Abraão. Ou seja, o Deus do pai e do avô era extremamente familiar a Jacó, desde a sua infância. Ele nasceu ouvindo isto. Então era fundamental Jacó compreender, nesse ponto da vida dele, o ponto, como eu comentei, difícil, traumático, crítico, compreender que se tratava de uma continuidade. Ali estava Deus falando com ele e continuando um certo trabalho que Deus havia começado. E ao se revelar, se identificar desta forma, Deus se mostrava fiel ao pai dele e ao avô dele. Sou o mesmo Deus. E do jeito que eu fui com o avô e fui com o pai, eu serei, nem fui com o pai, ainda estava sendo, mas serei contigo, Jacó. É muito curioso nós notarmos que 450 anos depois, Deus aparece a Moisés no deserto. Não vou lá, está em Gênesis 3 e 6, mas não preciso ir lá. E ele começa assim: sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus começou falando no pai de Moisés, do jeito que ele havia iniciado, falando no pai de Jacó, para dar um sentido presente, Deus do teu pai. Aí Deus pula, agora incluindo o próprio Jacó, pula para os patriarcas, não mais só Isaac e Abraão, mas o próprio Jacó entrou na lista, claro, dos patriarcas. Pode-se perceber claramente o mesmo propósito de Moisés se sentir seguro, confiante
porque estava se dirigindo a ele um Deus não estranho, mas um Deus de pessoa, um Deus familiar, porque era o Deus de pessoas familiares. O pai, familiar mais perto e mais próximo, mais forte, o pai, e os patriarcas, citando aqui os três. Curioso é que Deus não disse a Moisés: eu fui o Deus de Isaac, Jacó, Isaac e Abraão. Do teu pai, sim, se tivesse vivo ainda o pai dele, não sei. Mas com certeza, eles haviam morrido há muito tempo. Pelo menos, com certeza, Jacó, Isaac e Abraão. Será que o que Deus queria dizer era nesse sentido? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque enquanto eles viviam aqui, eu era o Deus dele, eu fui o Deus dele. Não, não é o que Deus quis dizer. Ele queria dizer literalmente que ainda era, naquele momento em que falava a Moisés, do jeito que era no momento em que falava a Jacó, era o Deus de Isaac, Deus de Abraão. Mas com Moisés, esse sentido tem muito mais força, porque os outros tinham vivido, como eu falei, 400 e tantos anos antes. E é bom lembrar isto, que Deus é um Deus de vivos. Eu acho espetacular a frase, em Lucas capítulo 20, esse eu quero ir, para dar oportunidade para vocês grifarem, se quiserem, as suas Bíblias, e saibam que, para mim, pessoalmente, esta frase de Cristo tem um peso muito grande e me serve de grande conforto. Tira o aspecto vago de Deus, que nós, infelizmente, temos, porque ainda estamos vivendo neste corpo, nesta vida, com a mente muito misturada, com coisas espirituais que vêm de Deus, com coisas pecaminosas e ainda muito limitada pela nossa própria existência. E eu acho fantástico aqui em Lucas 20, 37, quando os saduceus perguntaram a Jesus sobre a ressurreição. Tinha uma mulher que casou com 7 irmãos, que um morreu, depois veio outro e tal, e lá no céu ela ia ser esposa de qual? E ele disse que não ia ter casamento no céu. Aí ele diz lá no versículo 37, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Absolutamente espetacular. Eu coloquei o nome desta pregação assim: o Deus dos que eu admiro. O Deus dos que eu admiro. Quando você se sentir com a fé fraca, que é natural, acontece, com a sua confiança em Deus abalada, é natural, acontece, não desejável, mas natural, e que acontece com a variação da nossa fé, e ainda somos muito pequenos. Quando você se sentir meio abandonado, com dificuldade de confiar neste Deus que está lhe tratando de uma maneira que parece que está lhe deixando meio de lado, e você olha para esse Deus e quer estranhar um pouco. Lembre-se que o seu Deus é o mesmo Deus de irmãos que você ama, que você respeita e você tem como modelo. E tanto faz se esses irmãos já morreram ou não. Esse é o fantástico. Já cheguei a pensar, esse meu Deus é o Deus do Haroldo. Detalhe, com Haroldo vivo. O Haroldo morreu
e não alterou coisa nenhuma do meu pensamento. Esse meu Deus é o mesmo Deus do Haroldo. Hoje, não foi, é, porque o Haroldo está lá, vivo, para Deus. Então, esse pensamento você pode estender para apóstolo Paulo, Calvino, Lutero, Spurgeon, John MacArthur, vivo hoje. Eu estou misturando pessoas vivas com mortas, tanto faz. Então, pessoas que você admira porque leu a biografia e morreram séculos, ou décadas, ou milênios atrás, ou pessoas vivas hoje, o pensamento pode ser absolutamente o mesmo. É o Deus do fulano. Eu admiro no fulano, e isso é uma espécie de uma fraqueza, mas que seja. E você se sente um pouco mais seguro. E a sua confiança ganha um pouquinho mais com relação a Deus, em momentos de fraqueza, quando você se lembra que o outro que você admira tanto, que deu a vida toda para esse Deus, está no céu com ele hoje. Então isso faz bem à alma. Não é o ideal. O ideal era nós não precisarmos desse recurso. É um recurso pequeno, é um recurso fraco. Mas para uma fé fraca, que venha recurso fraco, mas legítimo, porque é um recurso que Deus autorizou Moisés a ter. Moisés, saiba, eu sou o mesmo Deus do teu pai. Aliás, e de Abraão também. Mas, Senhor, de Abraão para o meu pai tem muito chão, eu sei, mas para mim tanto faz. Se está vivo hoje, se está na terra, está no céu, tudo é vivo. Eu não sou Deus de mortos. Bonito demais. E vamos continuar, porque isso é tão empolgante que a minha tendência é disparar aqui. Segunda coisa que eu quero dizer. Deus repete praticamente com as mesmas palavras a promessa que ele tinha feito a Abraão quando o convocou, lá em Gênesis 12, já preguei sobre isso. Depois confirmado a Isaac, em Gênesis 26, ao pai de Jacó, que era, como eu já falei, uma promessa tripla, envolvendo uma descendência, ou um povo, gente, envolvendo terra, e envolvendo bênção a todas as famílias da terra. Detalhe, quando ele apareceu a Abraão a primeira vez, ele diz, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora ele diz para, me chamou a atenção o detalhe aqui, voltando a Gênesis 28, quando ele fala com Jacó, olha como ele coloca aqui, no versículo 13, a terra em que agora estás deitado. Ele estava deitado na terra, aliás, arranjou um travesseiro esquisito, uma pedra, mas não tinha uma árvore, não tinha um galho, umas coisas, um manto dele para botar a cabeça embaixo. Me dá assim quase um torcicolo, só imaginar, dormindo com uma, quando eu durmo com um travesseiro com o pescoço doído, imagine com uma pedra. E Jacó arranjou uma pedra para dormir. Tudo bem, cada um faz como prefere. O fato é que ele estava deitado no chão, na terra. E Deus agora diz de uma maneira que mais prática e mais imediata, impossível, a terra em que agora estás deitado, esta aí, Jacó, pega com a tua mão, na areia aí, nessa terra, nas pedrinhas, pega, porque é esta terra que eu vou te dar. Não mais uma terra longínqua, como talvez ou quase certamente parecia a Abraão um dia, quando ele disse, sai de lá, vai. Não, é esta. E Abraão foi e pisou naquela terra. Isaac estava naquela terra ainda, ali pertinho, estava a alguns quilômetros de distância da cidade onde o pai estava, Betel, ou Beceba. E eu fiquei imaginando Paulo, a experiência dele em 2 Coríntios 12, que eu preguei há pouco tempo, quando ele foi para onde? Paraíso, terceiro céu.
E eu fiquei imaginando, Paulo pode ter pensado legitimamente, eu virei para cá, para este lugar. Foi uma visita provisória, e ele disse 2 vezes, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, e para ele tanto fazia também, porque foi tão real, que ele nem sabia se estava no corpo ou não, mas com certeza ele poderia, não sei se posso usar a expressão, pisar lá, mas se sentir naquele local físico, / espiritual, transcende a nossa imaginação aqui, mas ele dizia, eu virei para cá. E fico pensando o quanto o céu deixou de ser um lugar meio distante, meio vago, por mais que seja legítima a nossa fé neste céu, mas pela nossa experiência de vida aqui, e o fato de estarmos agarrados demais aqui ainda à terra de onde nós vimos, ao pó, é muito forte. Essa ligação, infelizmente, é forte demais, tão forte que às vezes diminui e embaça a visão que nós temos do céu. E, claro, nós não conhecemos o céu, então é difícil, para não dizer impossível, nós imaginarmos com clareza como é esse céu para onde nós vamos. E Paulo, depois daquele dia, ele pensava, eu volto para lá. Agora ele sabia no que ele estava pensando, ele fechava os olhos e via o céu, porque esteve lá. E isso deve servir, acho eu, de consolo para nós, porque um dia nós vamos dizer, que coisa boa eu estar neste céu, agora, aqui, olhando para Cristo, curtindo as maravilhas daquele céu, não mais pensando no céu como uma coisa certa, a nossa fé nos garante isto, sem dúvida, certa, mas ainda, claro, muito misterioso. E isso nos incomoda um pouco. E tem sido um assunto interessante de conversas minhas, com algumas poucas pessoas, sobre o gosto de ir para o céu, a vontade de ir para o céu, o que nós pensamos sobre o céu, o quanto o fato de nós irmos para o céu deve influenciar a nossa vida, nossa vontade, nossos sentimentos, hoje. Teria muito que falar sobre isso também, mas deixe-me só deixar aqui claro. A terra que um dia era vaga para Abraão, tornou-se embaixo do corpo de Jacó. E mesmo assim ainda era mais ou menos provisória. Eu vou colocar ainda, antes de terminar essa pregação. Terceiro, após se apresentar, repetir a promessa dos patriarcas, Deus garante a Jacó mais 3 coisas. Companhia, quando ele diz, estarei contigo. Proteção, te guardarei. E retorno a Canaã, ou a terra prometida, eu te farei voltar a esta terra. Aqui teria muito o que dizer, talvez desenvolver pregações inteiras, então vou só colocar, porque os assuntos são muito grandes, né? Que é a proteção, me diz aqui a primeira, companhia, um mundo para se falar sobre a companhia de Deus, mesmo aqui nesta terra, a proteção de Deus e a certeza que nós vamos para o céu. E Deus sempre está disposto a nos proteger, a nos fazer companhia, e é importante momentos em que Deus fala, e eu vou usar aspas, porque não de uma maneira audível, como fez a Jacó, mas tão pessoalmente quanto. Quando Deus fala conosco pelo seu Espírito Santo, mesmo de uma maneira muda, há um aspecto em que essa comunicação é diminuída, porque Deus falou audivelmente a Jacó. Mas há um outro aspecto em que não é diminuída, é que é tão direto quanto este, vamos chamar de diálogo, ou esta comunicação de Deus para
conosco, porque através do Espírito dele que habita em nós, e Deus coloca no nosso espírito convicções tais, nunca contrárias às Escrituras, mas convicções tais, e confortos tais, e paz tal, que nós podemos ter absoluta certeza, como Jacó tinha, que Deus falou com ele. E nós podemos dizer, Deus falou comigo. É delicado, cuidado quando for dizer isso, não abuse disso, já tenho falado disso algumas vezes, não vou desenvolver aqui. Mas, por outro lado, não despreze o fato de que Deus fala com você tão diretamente quanto falou com Jacó. Quarto e última observação, no final das palavras de Deus diz, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus falou lá. Agora, aqui parece que Deus promete a Jacó alguma coisa que ele não cumpriu. Porque Jacó não viu realizadas todas aquelas promessas. Aliás, Jacó morreu aonde? Egito. Falei largamente sobre isso quando pregamos sobre José, recentemente aqui. Com todos os descendentes dele lá. Expliquei isso já. Por causa de uma fome na terra prometida. E tudo que Deus promete aqui, de ser uma bênção para todas as famílias da terra, uma descendência numerosíssima, aconteceu não. Antes de Jacó morrer. Não. Mas é que neste ponto, Deus não estava visando o próprio Jacó pessoalmente, mas ele envolveu Jacó como um patriarca de um povo, ou um dos patriarcas de um povo. O povo de Israel que iria sair dele, saindo de Abraão, Isaac, passando por ele, e até adquirir o tamanho que Deus queria que o povo judeu adquirisse, e isso ainda está em formação. Deus, de fato, já cumpriu em grande parte, e ainda vai cumprir de modo pleno aquelas promessas, ou a promessa tripla feita aos patriarcas, e outras promessas que saíram daquela promessa principal, daquele ramo, e outras que vieram dela, como a promessa a Moisés, no caso, bênçãos terrenas, que era grande parte da lei de Moisés, se referia a coisas terrenas, não tudo, obviamente, mas muitas coisas sim. Por isso é que muita gente estranha hoje, e erra ao aplicar promessas de Deus feitas na lei de Moisés para hoje, teoria da prosperidade e tudo mais, a base bíblica deles é errada, porque vai para uma derivação da promessa de Deus a Abraão, no caso a Moisés, agora com a lei, que prometia bênçãos terrenas, não na totalidade. Davi, Deus prometeu a Davi um reino, outra promessa derivativa da de Abraão. E finalmente a Jesus Cristo, que incluía todas as bênçãos prometidas através de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, tudo, incluindo a salvação de todos os povos, a todos os povos, oferecida a todos os povos, e de fato realizada em gente de todos os povos que aceitaram Cristo. Então é importante observar que certas interpretações têm que levar em consideração aspectos mais gerais, porque se for tomar Jacó pura e simplesmente, vai ser estranho Deus dizer que vai cumprir tudo isso a Jacó. Cumpriu, está cumprindo, cumpriu um bocado, está cumprindo ainda, e vai terminar de cumprir ainda a Jacó. E não é patriarca? A Isaac, a Abraão, a todos eles, a Moisés, todos que passaram pela linhagem. Então eu quero terminar comentando o que significa a visão da escada, mais ou menos. Uma escada serve para unir dois lugares em níveis verticais diferentes.
e ele viu anjos de Deus. Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos administradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, penso eu, ele não explica. E há várias interpretações, maneiras de pensar e tal. Penso eu que através das promessas de Deus a Abraão, agora confirmadas a Jacó, a Isaac, depois agora a Jacó, haveria acesso dos homens a Deus. E toda a estrutura dos seres celestiais estaria envolvida nesse programa. Mais ou menos isto, não vou me estender. Tem algo de espetacular aqui, que essa escada aponta para Cristo. João 1:51, Jesus falando a Natanael, João 1:51, eu tenho que ser muito breve aqui, eu quero encerrar. Jesus falando com Natanael, versículo 50, 1:50 de João, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre uma escada, não sobre o Filho do Homem. Ele usou as mesmas palavras do sonho de Jacó. É muito sugestivo que Natanael estava embaixo da árvore, meditando sobre a história de Jacó, que ele deveria conhecer, e pensando naquele sonho, e os anjos de Deus subindo e descendo. Jesus sabia os pensamentos de Natanael. Então é muito provável que ele diga, aliás, com relação, porque Natanael estava impressionado que Jesus sabia dele, conhecia dele sem conhecê-lo antes. E Jesus provavelmente impressionou mais ainda Natanael, indo mais fundo ainda, dizendo, aquilo que você estava pensando, agora isso aqui é só uma sugestão. Se ele estava pensando naquilo, não tem nas Escrituras. Seja como for, é óbvio que Jesus se refere ao sonho de Jacó. Se Natanael estava pensando ou não, não sei. Mas é óbvio, é parecido demais. E ele trocou aqui a escada com ele próprio. Aí não podemos deixar de pensar, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando ele diz que é o caminho, ele é o acesso, ele é a porta. Então isso poderia ser muito desenvolvido, mas não vou. Mas é muito bonito saber que o Senhor Jesus Cristo é o nosso próprio acesso a Deus. Então, lembro que a promessa de Deus foi pela graça dele, a Abraão, Isaac, Jacó. Não havia mérito nenhum de Jacó com aquilo. Deus não exigiu nada de Jacó neste momento aqui. Tudo iria dar para Jacó porque queria dar, do jeito que fez com Abraão, a graça. E segundo, Deus não repreendeu Jacó, pelo menos aqui, podia ter repreendido antes, não sei, mas aqui não era a ocasião oportuna, e o importante era Deus deixar claro a ele que ia ter misericórdia dele, protegê-lo e tudo mais. Isso serve para nós sempre nos lembrarmos que nós não merecemos nada, e que tudo o que nós temos é pela graça de Deus, e Deus não nos exige nada em termos de salvação, porque se exigisse, nós não iríamos cumprir. Nós somos salvos porque Cristo cumpriu, mas é pela graça. E lembrar que Deus teve e tem misericórdia de nós sempre, por mais que Ele nos discipline, que Ele dê carão a nós, que Ele às vezes afasta um pouco o rosto de nós, e parece que somos abandonados, e coisas assim que não somos na realidade, mas tudo isso faz parte de uma combinação de fraqueza nossa com disciplina de Deus e tudo, mas por mais que as aparências às vezes mostrem que estamos meio sós, não estamos, Deus nunca vai nos abandonar, e um dia vai nos levar para o céu, tanto quanto levou Jacó para deitar naquela terra e dizer, esta terra onde estás deitado. Um dia ele vai olhar para nós e dizer, eu não disse que ele ia trazer para este céu onde você está agora. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender tantas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.